Essas instituições, elas receberam recursos extras, foram 3 milhões divididos por essas 176 escolas lá em fevereiro para fazer esses reparos, mas até agora 22 escolas apenas concluíram essas obras, outras 72 estão com trabalhos em andamento e 82 ainda não começaram os reparos. Na reportagem, que agora está na capa de GZH, a gente mostra a diversidade de situações em que se encontram essas escolas. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, a Escola Visconde do Rio Grande, ali no bairro Cavalhada, já conseguiu fazer todos os reparos previstos. A instituição recebeu 50 milhões de reais extras e conseguiu fazer os reparos no telhado, que estavam causando infiltração nas salas de aula, além de colocar grades anti-roubo sobre os ar-condicionados e fazer algumas qualificações, algumas melhorias de informática. Já as obras na Escola Sorianos, na Vila Jardim, nem começaram ainda. Lá a direção ainda não encontrou prestadores de serviço que façam a intervenção necessária no sistema de esgoto ali do prédio, com os 25 milhões de reais que foram repassados. Esse dinheiro, ele é definido a partir da quantidade de obras que são necessárias. São valores altos, né? 50 milhões, 25 milhões. Desculpa, 50 mil, 25 50 mil, perdão. Ah, tá. Dá para fazer uma escola nova com esse Exatamente. valor. Não, é 1.000. Não, 50 mil, 25 mil. Exatamente. São 3 milhões, na verdade, que são divididos por essas 176 escolas. Então, o valor varia ali entre 17 mil e 50 mil por escola para fazer algumas obras. E daí tem, por exemplo, na Sorianos, tem uma obra de sistema de esgoto, que é uma obra mais complexa. Que é essa obra aí que não saiu, por exemplo. Não saiu ainda, justamente por ser uma obra mais complexa e que daí com os 25 mil repassados, não seria suficiente, pelo menos os prestadores de serviço procurados pela direção até agora não aceitaram esse valor. Então, seria necessário, por exemplo, talvez um complemento de recursos para fazer essa obra, coisa que a Secretaria de Obras Públicas afirma que sim, que é possível fazer essa complementação nesses casos, mas aí quando é uma obra mais cara, uma obra acima de 17 mil reais, já é necessário fazer uma licitação. Então isso acaba aumentando o tempo, né? O prazo para fazer essas obras. É quase metade, né? O número de escolas que não tiveram as obras iniciadas ainda, e são, vamos repetir, num universo de mais de 2 mil escolas, o Estado colocou lá 176 que considera obras urgentes, que precisam ser feitas logo. E quase metade ainda não começou 3 meses depois. Isso mesmo. Inicialmente, até essas 176 escolas eram consideradas como prioritárias justamente porque existia um entendimento de que não seria possível iniciar o ano letivo sem alguns desses reparos, né? Pelo menos começar. Não houve esse problema, as escolas todas tiveram o início do ano letivo, com exceção de 2 que foram interditadas, mas que já tinha a previsão dessa interdição, eles já anunciaram lá em fevereiro essa interdição, mas foi possível começar. Agora, em que condições, isso varia muito de acordo com cada escola. Esse é um abacaxi para ser descascado pelo governo do estado, porque historicamente as escolas têm muitos problemas e as obras são sempre demoradas, né? Às vezes, assim, coisas que, se fosse na iniciativa privada, Rosane, em uma semana estava resolvido. E no estado fica aquele negócio. Mas aí nesse caso também, acho que a Isabela deve ter constatado isso, em muitos casos depende muito da iniciativa do diretor. Quando se dá essa autonomia, o diretor precisa saber que, bom, essa obra tem um valor dentro desse prazo limite, eu consigo fazer usando até os recursos da própria comunidade. Tem um engenheiro lá na cidade que pode fazer o projeto, estou até exagerando porque é coisas menores, né? Mas tem que se fazer. E o que tem, em muitos casos, é que a escola está com o dinheiro depositado em conta, o dinheiro parado e não se faz. Então, nesse caso, me parece que tem que dar uma cobrada, né? As coordenadorias de educação têm que fazer isso, e a Secretaria da Educação, para deixar muito claro, se é uma obra pequena que pode ser feita com esse dinheiro da autonomia, então, estão esperando o quê? É a pergunta que eu faço. Mas de parte do governo do estado para uma obra maior, também tem essa lentidão que eu sei que incomoda muito o governador, porque assim, não temos engenheiros para fazer o projeto, falta. A desculpa histórica, não temos engenheiro. Aí faz o projeto, não conseguem começar, faz a licitação, ganha uma empresa, a que perdeu entra na justiça, contesta e fica uma novela sem fim. Então, aí já é mais complicado porque entrou num outro poder que não tem
não tem a ver. Mas o que eu sinto é que a autonomia não está sendo bem entendida. As escolas se acostumaram a trabalhar quase no zero, no cofre raspado. Quando tem um dinheiro, algumas delas não conseguem saber o que fazer com o dinheiro. Teve um almoço recente lá no Palácio Piratini e o governador falou sobre esse assunto. Realmente ele mostrou estar muito incomodado com isso. Ele disse, na ocasião, ele contou que fez uma reunião grande, trouxe um monte de gente, se não me engano eram umas 50 pessoas. E uma situação que ele relatou, Rosane, era de que precisava consertar um telhado numa escola. E aí era uma obra emergencial e eles disparam para várias empresas que podem fazer esse conserto, né? Enfim, os termos para que elas assumam esse serviço. E ele disse que nesse caso, esse disparo aconteceu 7 vezes e ninguém se manifestou. Então alguém tem que olhar esse processo e dizer... tem algum problema, porque, né, as empresas querem trabalhar, né, querem assumir serviços. Então, qual é o problema que não tem nenhuma se apresentando para fazer esse serviço? Então, a gente tem que parar, assim, tem que ter um penso, né, de olhar e um questionamento para não ficar fazendo isso e não conseguir efetivamente fazer o tal do serviço, né?